Olá! Voltamos à nossa jornada para continuar aqui falando agora a respeito de jornada de trabalho. E algumas particularidades, a duração da jornada de trabalho, no que diz respeito a horas extraordinárias, quando é que o empregado pode fazer horas extras, quando não pode, qual é a duração máxima de sua jornada de trabalho, o adicional noturno, qual é a regra do adicional noturno para o trabalhador urbano, para o trabalhador rural. Nós temos uma diferença bem importante, bem peculiar e que costuma cair bastante. A Fundação Carlos Chagas adora essa diferença do trabalhador urbano e do trabalhador rural. Descanso semanal remunerado, a gente vai falar um pouco também. Lembrando que a Constituição Federal diz que, no que diz respeito ao descanso semanal remunerado, diz assim: preferencialmente aos domingos e não necessariamente aos domingos. E aqui eu repito bastante, nas minhas aulas presenciais também, repito bastante, o pessoal fala assim: prof, na hora da prova, eu escutava a tua entonação dizendo assim, preferencialmente aos domingos, porque eles colocam lá na prova uma palavrinha que ainda rima, né? Necessariamente aos domingos, não é necessariamente, é de preferência aos domingos o repouso semanal remunerado, mas não que seja obrigatório, tá? E a gente vai falar também sobre alguns intervalos, que é algo que cai muito na prova. Intervalo intrajornada, o empregado tem direito a um intervalo no meio de sua jornada? Depende sim, depende da jornada. Se ele tiver uma jornada de até 4 horas, não há necessidade de que o empregador conceda qualquer intervalo, porque é uma jornada piquititinha, ele não está tão cansado ainda. Agora, se a jornada for maior do que 4 horas, até 6 horas, o empregador deve conceder um intervalo de no mínimo 15 minutos. Se a jornada for maior do que 6 horas, cuidado, não é 8 horas, é maior do que 6. Esse intervalo deve ser de no mínimo 1 hora e no máximo 2. E aqui nós temos particularidades bem interessantes, que é importante que você fique de olho lá do artigo 71 da CLT e principalmente da súmula 437 do TST, que eu vou chamar bem a sua atenção no decorrer da aula. A gente vai parar um pouquinho, volta aqui na câmera, olho no olho, porque fica mais interessante e a gente precisa mesmo conversar a respeito disso, tá? Quando é que eu posso negociar coletivamente, sem intervalo? Posso negociar para reduzir, mas posso negociar para que ele seja maior do que 2 horas? Aí sim eu posso negociar. E o examinador adora trocar essas hipóteses e tentar confundir. Confundir os outros, né, os concorrentes. Você não vai conseguir confundir de jeito nenhum, tá? Porque você está estudando com afinco e aqui a gente vai reforçar o conteúdo do seu estudo para você não esquecer. Tá? Vamos chamar bem atenção onde que a FCC gosta de pegar na curva ali, gosta de trocar uma palavrinha por outra, porque realmente é bem importante para que você fique bem alerta na hora da prova. Então vamos falar a respeito dessas particularidades no que diz respeito à jornada de trabalho, duração, descanso semanal, trabalho noturno, trabalho extraordinário e os intervalos em geral. Intervalo intrajornada, intervalo entre 2 jornadas, o intervalo do digitador, que é considerado também um intervalo bastante importante. Vamos começar então, lá na tela, a questão de número 1, cobrada no ano de 2013 no TRT do Paraná para o cargo de técnico judiciário. Diz assim: com fundamento na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho e na Constituição Federal, as horas extraordinárias não podem exceder de. Então, nós podemos fazer horas extras, se isso tiver pactuado no contrato de trabalho ou previsto em acordo ou convenção coletiva, mas eu tenho um limite, uma quantidade de horas extras que podem ser prestadas diariamente. Este limite está previsto ali já na nossa letra A. Não pode exceder de 2 horas e, se houver horas extras, se o empregado prestar horas extras, elas devem ser pagas, devem ser remuneradas com um adicional de, no mínimo, 50%. Então, eu posso pactuar um adicional maior do que 50%, mas pelo menos, no mínimo, 50%. Então, no máximo que eu posso prestar de horas extras são 2, tá? Então, a minha jornada normal é de, no máximo, 8 horas diárias e horas extraordinárias, horas além das normais, mais 2. Então, no máximo, eu posso ter uma jornada de 10 horas diárias. Tá? Jornada normal, no máximo 8, e extraordinárias, no máximo 2. A gente vai ver que, além da hora normal, eu posso ter horas destinadas, por exemplo, a compensação, que não vão ser pagas como extra. Eu não vou pagar com um adicional. Eu vou compensar numa compensação semanal, por exemplo, ou até mesmo no banco de horas, onde eu posso compensar ao longo de 1 ano, uma compensação bem longa, né? Mas aí eu não vou pagar como hora extra. Mesmo assim, eu estou atrelada a esse limite de, no máximo,
2. Então, as horas além da jornada normal é de no máximo 2. No máximo que eu posso fazer durante um dia são realmente 10 horas. Ok? Esta previsão está no artigo 58, 59 da CLT e também no artigo 7º da Constituição Federal, que diz, havendo horas extraordinárias, elas devem ser pagas com no mínimo 50%. Por isso que nós tivemos a alteração da CLT, que antes falava em 25%, com a Constituição de 88, esse mínimo passou a ser de 50%. Alternativa correta, letra A. Letra B está errada, porque fala em 6 horas, letra C errada, porque fala em 3. Letra D fala em 2 horas, mas traz o percentual antigo, né, de 25%. Opa! E a letra E também fala em percentual de 25%, em quantidade errada ali de 3 horas. Segunda questão. Foi cobrada no TST no ano de 2012 e diz o seguinte. Segundo a legislação trabalhista, a duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, então suplementares, não necessariamente horas extras, quer dizer, horas além da jornada normal. Então, pode ser decorrente de compensação, né? Desde que, letra A, os empregados trabalhem em regime de tempo parcial, de jeito nenhum. Quem trabalha em regime de tempo parcial não pode, por exemplo, prestar horas extras, né? Hora suplementar pode ser hora extra ou pode ser hora destinada à compensação. Quem trabalha em regime de tempo parcial não pode ter hora suplementar, não pode ter hora extra, por exemplo. Esta previsão está específica, está expressa no artigo 59, parágrafo 4º da CLT. E só para relembrar, quem é que trabalha em regime de tempo parcial? Jornada máxima de até 25 horas semanais. E quem trabalha em regime de tempo parcial? Horas semanais. Vou escrever porque eu não consigo falar e escrever ao mesmo tempo, dá um tilt aqui. Quem trabalha em regime de tempo parcial tem, além dessa vedação da quantidade de horas extras, também tem a duração das férias um tanto diferenciada, tá? Bem diferente, bem menor, infelizmente, a questão das férias de quem trabalha em regime de tempo parcial. Mas, de qualquer forma, é vedada a prestação de horas extras. Letra B. A importância da remuneração da hora extraordinária seja de, no mínimo, 50% da hora normal. Olha só, a importância da remuneração da hora extraordinária de, no mínimo, 50% da hora normal. Acho que é isso mesmo, acho que eu vou marcar a letra B. Não é a letra B que é considerada como correta, pelo seguinte, a questão das horas suplementares, como eu chamei a sua atenção no início, não diz respeito apenas a horas extras, podem ser horas também destinadas à compensação. Letra B. A importância da remuneração da hora extraordinária seja no mínimo 50% do valor da hora normal. Errado, não é 50% do valor da hora normal, é 50% superior, 50% a mais do valor da hora normal. Então, como é que eu pago uma hora extra? Se a hora normal custa R$10, a hora extra é R$10 mais no mínimo 50%, então mais R$5, o valor da hora extra custa R$15. Então, não é 50% do valor, imagine, está em promoção, 50%, metade do valor, é 50% a mais do valor da hora normal. Por isso, a letra B está errada. Letra C. Deixa eu puxar aqui. Ok. Letra C. A importância da remuneração da hora extraordinária seja pelo menos 100% superior ao valor da hora normal. Não, 100% será quando eu prestar hora extra, por exemplo, no dia destinado ao repouso semanal remunerado ou em feriado. Aí sim, súmula 146. Mas em outros dias, que não forem essa circunstância, essa hipótese, o valor mínimo para pagamento de horas extras é, no mínimo, 50% superior ao valor da hora normal, nos termos do artigo 7º da Constituição Federal. Então, não é no mínimo 100%, não, é no mínimo 50%. Letra D. Não exceda 4 horas diárias. Opa, passou muito. O máximo que eu posso fazer de horas extras são 2 horas diárias, nos termos do caput do artigo 59 da CLT. Então, está errada essa assertiva. E ali diz, mediante acordo escrito entre empregador e empregado, sendo 2 horas no início e 2 no final da jornada de trabalho. Errado, não existe essa previsão. E a última alternativa, que é a que nos resta como correta, é a letra E, que diz o seguinte: por força
De acordo com a convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda no período máximo de um ano. Opa, um ano, eu estou falando do quê? De banco de horas. Eu posso ter compensação semanal ou eu posso ter banco de horas. Aqui é a hipótese de banco de horas. Período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então, eu tenho que compensar em até um ano, mas eu não posso ultrapassar 10 horas diárias. Então, 2 horas por dia até o limite máximo de 10 horas diárias. Correta esta previsão está no artigo 59, parágrafo 2º da CLT. A modalidade do banco de horas. Artigo 59, parágrafo 2º da CLT. Lembrando que o banco de horas deve ser instituído necessariamente por instrumento normativo, ou seja, por acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. O banco de horas não pode ser feito mediante pactuação entre empregado e empregador, tá? Apenas por acordo ou convenção coletiva de trabalho. Já a compensação semanal, aí sim, pode ser por pactuação entre empregado e empregador. Maravilha. Questão número 3.